o destino, se existe, ocorrerá independentemente de nossas escolhas. Às vezes eu acho que o jogo traz muita questão do destino, as pessoas foram destinadas para se agrupar e tal. O destino, se existe, ocorrerá independentemente de nossas escolhas, mas os laços que fazemos na jornada é que são opcionais e poderiam até alterar algumas coisas referentes ao destino, de modo que nossas opções influenciam um pouco em como algumas coisas podem se suceder no presente e futuro. É que são opcionais e poderiam até alterar algumas coisas. Os laços ou mesmo as atitudes que nós temos poderiam até alterar algumas coisas diferentes, de modo que nossas opções influenciam um pouco em como algumas coisas podem se suceder no presente e no futuro. Então eu posso ter uma opção que ela pode acabar interferindo no destino, embora talvez o destino já esteja traçado. Considerando que o passado já foi influenciado. Mas não alterar o resultado final, muitas vezes, já previsto ou até consumado. Pode suceder no presente e futuro, mas não alterar o resultado final, muitas vezes já previsto ou até consumado. Muitas vezes o resultado já está previsto e consumado. Apenas o que vai mudar no meio do processo é como nós vamos interferir nisso. Mas o resultado já vai ser aquele invariavelmente. Algumas coisas podem suceder no presente e futuro, mas não alterar o resultado final. Já previsto ou até consumado, embora possa haver algum tipo de alteração, como eu falei, apenas no jeito como nós interferimos até a ocorrência das coisas destinadas. A ser debatida também é a ideia a respeito do poder e liberdade. Outra ideia filosófica. Muitas vezes se consideram livres aqueles que têm mais poder. Mas não só poder, como poder em relação de sujeição sobre o outro. Então muitas vezes, se não me engano, Foucault dizia isso, não existe o poder, acho que de repente eu falo alguma coisa sobre isso aqui. Não existe poder, existe a relação de poder. O poder depende de eu ter poder em relação ou a alguma coisa ou em relação a alguém. Então eu preciso da existência do outro, mesmo que seja apenas um objeto. Incluindo de retirar a sua própria liberdade e a do outro, incluindo esses poderes de retirar a liberdade. E só por isso você seria mais livre. A diferença com o outro lado, talvez como cristão, é que sugerimos o contrário. Por exemplo, pode haver situações de uso de força. Sim. Sim. Mas normalmente somos mais livres porque respeitamos aos outros e não os devemos sujeitar à escravidão. Então, assim, pelo menos deveríamos não sujeitar ninguém à escravidão. Embora eu já vi pessoas tentando fazer isso. Na realidade. Aí nós temos que analisar que talvez isso também, no fundo, talvez não seja uma relação de poder, mas não deixa de ser uma liberdade. Porque eu não preciso necessariamente sujeitar alguém para que eu tenha um poder. Eu posso, talvez, nesse caso, talvez não sujeitar o outro, mas sujeitar apenas o objeto. E isso já seria poder suficiente. Ou sujeitar, talvez, até a própria realidade aos meus interesses. Deixamos o outro viver, amor ao próximo, e tentamos não guardar rancor. Portanto, não precisamos nem punir ao próximo, salvo exceções. O que nos faz mais livres, porque no mais das vezes não precisaríamos do poder nem para castigar pessoas inconvenientes. Já que muitas vezes, se possuímos poder, é porque tememos situações ou mesmo outras pessoas. Justamente, talvez o poder, por mais que eu subjugue uma outra pessoa, no fundo é porque eu tenho medo dela. Digamos que não se trata apenas de com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Vamos talvez expandir um pouco o universo aí da frase do Ben Parker, né? Do Homem-Aranha. Frase imortalizada por nosso querido personagem Ben Parker do Homem-Aranha, Stan Lee. Mas com grandes poderes vem também a capacidade de se tirar a liberdade do outro. Né? O que gera responsabilidade por consequência também. Né? Duas responsabilidades. A responsabilidade talvez de eu me preocupar com o outro e a responsabilidade de que no final eu sou um pouco punível nesse sentido porque eu tive que, entre aspas, diminuir a outra pessoa. Eu tive que subjugá-la. Portanto, o perigo de não estarmos à altura de cumprir as responsabilidades que decorrem de se deter poder também se reflete em como usamos esse poder em relação aos demais. O perigo de não estarmos à altura de cumprir essas responsabilidades que decorrem de se deter poder também se reflete em como usamos esse poder em relação aos demais. Como usamos esse poder em relação aos demais. Justamente, mas isso também seria uma responsabilidade. E se de maneira subjugadora, a limitar em demasia exageradamente os demais ao meu redor. Tem essa também. Se eu estou usando isso de uma maneira correta. Ou se de maneira libertadora e motivadora. Que pode, por vezes, me limitar, mas pelo bem dos demais, pelo bem alheio. Se bem que às vezes eu posso fazer o bem e os resultados podem ser ruins. Né? Algo importante são os freios e contrapesos do poder, por vezes esquecidos. Isso sem contar momentos em que o próprio poder se limitará, ou se limitaria. Né? Ou o próprio, talvez o poder não possa se limitar, mas o executante do poder limitaria o próprio poder. Né?
Outra ideia seria tema que o jogo também tangencia sobre aquilo que prefiro chamar de controle de realidade. O que tento trabalhar junto de Deus é um tema que eu considero muito caro. Muitas vezes Deus possui uma vontade específica para nossas vidas, mas desejamos outra. O jogo apregoa por meio dos vilões, não que a produção do jogo concorde com isso, mas apresenta essa ideia ao menos, né? Mas vejamos, o jogo apregoa por meio de vilões que o planeta pode ser recriado ou mesmo evoluído de maneira controlada em acordo com nossos desígnios e necessidades. Forma de apresentação do assunto que toca com o controle de realidade. Até numa escala relativamente alta, numa camada até grande. Muitas vezes em Deus não haveria presumidamente essa necessidade de se controlar o planeta ou o universo de acordo com nossas vontades, pois levaríamos cativas nossas culpas do passado e não teríamos tanto motivo para desejar esse controle de realidade absoluto sobre a propriedade. Para controlar a realidade e alterar o nosso passado, por exemplo. O que até considero uma verdade, mas uma grande mentira na suficiência do argumento, pois eu poderia desejar remodelar o planeta ou o universo para o bem dos demais também. Até considero uma verdade, mas uma grande mentira na suficiência do argumento. É verdade que o tema existe, né? Uma grande mentira talvez não, que o argumento seja suficiente, pois eu poderia desejar remodelar o planeta ou o universo para o bem dos demais também. Tem essa também, né? Eu poderia fazer isso para o bem, né? Para que inclusive as pessoas possuíssem menos dificuldade. De certa forma, é o que as pessoas fazem, né? Eu vou arar uma terra, aquela terra naturalmente não é, vamos dizer, ela não está arada, eu vou ter que, por meio do trabalho, em um determinado terreno específico, fazer com que eu possa plantar naquela região que naturalmente não estava arada e não tinha a capacitação ou não tinha a atualização, vamos dizer assim, não tinha a condição naquele momento mais adequada possível para que eu pudesse plantar alguma coisa. Eu tive que interferir nisso com o trabalho para que houvesse, nesse caso, maior facilidade, de acordo com o meu jeito, de produzir o alimento. Então isso também é um mínimo de controle de realidade, mas nesse caso é para o bem, né? Então se os caras tentassem alterar o planeta para o bem, não faria tanta diferença. Inclusive seria muito bem-vindo, porque o planeta é um deserto, não nos esqueçamos da premissa da desertificação do jogo. Daí, não, peraí. Passada por exemplo. O que até considero uma verdade está para demais também. Para que inclusive as pessoas possuíssem menos dificuldades do que já possuem hoje, nesta realidade em que vivemos, e até prevenir dificuldades vindouras, tendo elas superado ou não as dificuldades do passado. Claro que isso não poderia ser usado no sentido de mentira, né, para prejudicar a vida das pessoas. Como acredita-se que esses profetas, vilões desse jogo, estariam sugerindo. Vamos fazer para o bem aqui, e depois de repente nem conseguiriam fazer outro planeta. Ou mesmo se conseguisse, seria uma coisa ruim, as pessoas teriam que se adequar àquilo que eles sugeririam como vida. Caso pudessem escolher, muitas pessoas iriam para essa vida mais fácil do que aqui. Sem dúvida nenhuma. Algumas talvez com dúvida, mas também escolheriam esse tipo de vida, né? Então, deixa eu ver aqui. Eu acho que por hoje tá bom. Acho que acabei falando aí bastante sobre a questão do jogo. Acho que deixo aí para o próximo vídeo a continuação. Ainda vai render alguns vídeos, os debates que o Wild Arms 3 propõe. Então, é isso aí, agradeço a atenção, valeu!